Então, mediante um monte de fatores de riscos, a gente tem avaliação por exames de imagem. Aqui, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a reatividade braquial, sobre a avaliação das carótidas da espessura médio-intimal e também da presença de placas, e também um pouquinho da complacência vascular através da medida da rigidez vascular, o arterial stiffness. Muito bem. É importante a gente avaliar a propriedade da parede dos vasos, porque a aterosclerose ela justamente vai incidir na parede dos vasos. Utilizando a ecografia, nós aqui vamos falar um pouquinho, então, da função endotelial, IMT e a rigidez arterial. Ultrassonografia tem um monte de vantagens que todo mundo conhece, é um método não invasivo, baixo custo, não usa contraste nem radiação, pode ser feito na beira do leito e pode ser repetido quantas vezes forem necessárias para o acompanhamento da progressão da doença, por ser um exame bem reprodutível também. Porém, nem sempre foi muito fácil fazer ultrassonografia. A gente pegou aqui, eu acredito que aqui ninguém viu ultrassonografia desse jeito. Eu acho que o Jorge também não, né, Jorge? Não, tinha que deixar o sujeito dentro de uma banheira d'água para se conseguir ali uma imagem unidimensional, que nem a gente está vendo ali. Mas hoje é bom, hoje a gente tem aparelho bom, a gente consegue ver, né, fazer boas imagens, ter softwares que dão informações assim muito boas, muito precisas, que ajudam tanto o médico a fazer o exame mais rápido, mas também ajuda o paciente. Com relação à função endotelial, né, o fator relaxante do endotélio já foi descrito lá em 1980 pelo Fustigol e foi identificado como sendo o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Da mesma forma que ele inibe a ativação plaquetária, a interação monócito-célula endotelial e a proliferação de migração de células musculares lisas. E nós consideramos o que da perda da reatividade? Seria a inabilidade em responder a estímulos químicos e físicos no lúmen arterial. Várias condições, sejam elas patológicas ou não, podem cursar com disfunção endotelial, como nós podemos ver aqui, idade avançada, por exemplo, né? E temos também condições patológicas, como a doença arterial coronária, diabetes, o fumo, hipertensão, a dislipidemia. Como que a gente faz? Só uma pincelada, a gente avalia a artéria braquial através da reatividade braquial para avaliar a dilatação fluxo mediada nessa artéria. Então, nós avaliamos o diâmetro basal, como vemos aqui embaixo, e o fluxo, que é um fluxo tipicamente trifásico. Fazemos uma compressão com um manguito durante 5 minutos. Depois, quando soltamos o manguito, nós induzimos então a isquemia, soltamos nos primeiros 15 segundos, fazemos uma avaliação do fluxo, onde nós temos esse fluxo de baixa resistência, justamente secundária à isquemia que foi causada, e em seguida, 60 segundos depois, nós fazemos a medida da dilatação, que seria a dilatação fluxo mediada. 60 segundos é isso porque essa dilatação ela vai aumentando e ela pega o seu pico em torno de 60 segundos. E isso é muito bem mostrado que, comparando pacientes de um grupo controle com fumantes, doença arterial coronária, essa dilatação fluxo mediada realmente ela vai piorando dentro desses grupos. E aqui só mostrando a linha do tempo, como que a gente faz esse exame, é um repouso, a compressão, depois é soltado o manguito, feitas as medidas, a gente tem o pós, o repouso, e em seguida se faz a dilatação não endotélio dependente, administrando o nitrato e fazendo uma nova medida de dilatação. Muito bem. A função endotelial ele é um marcador da saúde arterial, ele pode se encontrar anormal nos estágios precoces da aterosclerose, pode ser utilizado para estratificar e avaliar tratamentos e pode ser feito no laboratório de ecocardiografia. Potencial para ser um biomarcador de rotina na aterosclerose. Com relação à espessura média intimal, o Dr. Mohamed depois vai discorrer sobre esse assunto com mais propriedade, é só lembrando que a gente só pensa em aterosclerose, que é essa doença que afeta a camada íntima, mas a gente tem que lembrar que também a espessura média intimal pode ser devido a um espessamento da média, uma hipertrofia da média. E isso pode acontecer com a idade, mudanças do fluxo, tensão na parede e modificações no diâmetro luminal. E o importante dizer é que ele é um preditor independente de risco da doença cardiovascular, né, e da doença vascular cerebral. E o que nós medimos é isso que nós vemos aqui embaixo, é esse complexo aqui, o negócio aqui não está ali, eu consegui. Então, aqui, ó, justamente, são essas duas linhas, é o complexo médio intimal, é a íntima junto com a média.
Aqui, quando nós fazemos o exame, então, a gente avalia tanto o fluxo quanto a presença de placa. Isso é muito importante, porque a presença da placa já é aterosclerose instituída, não precisa nem de preditor. E aqui, então, uma avaliação da espessura média intimal. A gente tem aqui uma medida automatizada. Em 2008, a Sociedade Americana de Ecocardiografia publicou esse consenso para se tentar normatizar esse tipo de medida. E depois o Dr. Mohamed vai falar mais sobre isso. Apenas para pincelar, ele sugere a medida automatizada pela sua reprodutibilidade, que pode ser usada em diversos softwares de pós-processamento, tem vários equipamentos. Tem equipamento também que utiliza a radiofrequência, né? Como é esse que a gente está vendo aqui. Opa, deixa eu só... Clique em cima da imagem para mim, por favor. Clica uma de cada vez. Então, ali é uma espessura média intimal normal. Pode ir clicando, pode ir clicando. Ali a medida, é uma medida por radiofrequência, embaixo um IMT aumentado, ali também. Obrigada. Isso aí já foi visto e já foi falado em diversos artigos, né? E essa meta-análise veio para resumir, porque cada um utilizou um monte de doentes, todos com digamos assim, com resultados que mostraram ser muito benéfico a avaliação da espessura média intimal, e justamente assim, essa meta-análise com mais de 30 mil pessoas mostrou isso. Mostrou que aumentava o risco de infarto e aumentava o risco de AVC, que era o que todo mundo já sabia. Só que ele disse para a gente também que a cada 0,1 milímetro de aumento na espessura média intimal, esse risco aumentava. Observem que é 0,1 milímetro, é pequenininho. Então, é uma medida que é muito sujeita a erro. A gente tem que ficar muito atento com esse tipo de medida. E mais recentemente, esse trabalho que incluiu a placa com esse grupo, que é um grupo clássico que estuda espessamento médio intimal, né? E a inclusão da placa só veio mostrar também aquilo que a gente já imaginava, que ela aumenta e reclassifica e piora o risco desses pacientes. Com relação à medida da rigidez arterial, arterial stiffness, algumas consideraçõezinhas eu acho que são pertinentes por ser uma coisa que ainda não está implementada no dia a dia do ecocardiografista. A hipertensão arterial, né, uma doença que é um preditor de doença arterial coronária, AVC, uma doença sistêmica que acomete o coração e as artérias. E já tem estudos epidemiológicos mostrando que a pressão arterial sistólica ela é melhor preditor de risco cardiovascular que a diastólica. E que a pressão de pulso, ou seja, a pressão sistólica menos a diastólica, também é preditora de eventos. Mas só para lembrar que, apesar da gente não estar muito acostumado a usar isso, isso daí já era estudado lá no século retrasado. O pessoal já tinha interesse sobre isso. Então, o caráter da onda de pressão arterial, ela tem duas fases. Uma fixa e estável, que é a pressão arterial média, e uma pulsátil, que é a pressão de pulso. A pressão arterial média, ela é constante praticamente em toda a árvore arterial, diferentemente da pressão de pulso, que ela vai aumentando conforme ela sai das artérias centrais e vai indo para as artérias periféricas. Após a ejeção ventricular, então, se gera uma onda de pressão que vai caminhando a uma determinada velocidade pela parede da artéria. E justamente essa velocidade que ela vai caminhando, que nós chamamos de velocidade de onda de pulso, que é o VOP, que é essa velocidade que nós avaliamos e que tem realmente relação com a rigidez arterial. Então, só lembrando, sai a partir da ejeção ventricular, essa onda vai pela parede da artéria até um pontozinho de inflexão, e aí o interessante, volta uma onda reversa que sobe ao contrário, tá? E essa onda reversa, normalmente, ela acontece na diástole. Só que, quando existe uma rigidez arterial significativa, o coração tem que fazer uma força danada para jogar o sangue para frente e gera uma onda de maior amplitude naquela aorta. Conclusão, vai se aumentar a velocidade, né, da onda de pulso e essa onda refletida vai voltar mais rápido.